esclarecimentos a respeito da santificação. Irmãos, nós temos 2 momentos de estarmos juntos aos domingos. Não é a ideia de eu vou em um para bater o ponto, está errado. Se nós temos 2 momentos e você pode, não deixe de estar conosco aqui pela manhã e à noite. Essa semana nós tivemos uma reunião com alguns irmãos que levam a palavra, tanto aqui no púlpito quanto nos grupos nas casas. E nós conversamos a respeito de algumas verdades, de possíveis erros de compreensão. E foi essa então a razão que eu pedi para que vocês me ajudassem naquele breve questionário. E eu agradeço porque quase 200 irmãos responderam. E aí então nós vamos caminhar em cada uma daquelas questões para tentarmos entender um pouco mais a respeito da santificação. É importante que nós entendamos que a palavra salvação, normalmente ela é entendida a partir de uma base, ou melhor, ela é muito mais, quando nós falamos de salvação, a primeira coisa que nós lembramos é da regeneração, da justificação, da conversão. Mas a Bíblia, ela mostra que a palavra salvação, ela tem 3 significados e depende do contexto. Ela significa, em alguns contextos, justificação, regeneração. Em outros, ela significa santificação. Em outros, glorificação. Nós não vamos falar sobre a glorificação hoje. Nosso alvo, como o título mesmo esclarece, é a respeito da santificação. Mas é importante que quando você ler a palavra salvação na Bíblia, procure compreender, leia o contexto para que você não se confunda. Sempre isso diante do Senhor em oração. E a palavra salvação, em termos gerais, basicamente ela significa o livramento da condenação ou da morte eterna que Deus concede a pecadores. Bem simplesmente. É o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores. Essa salvação, ela se aplica à justificação, à santificação e à glorificação. Quando nós cremos, nós somos justificados. No momento em que nós cremos, naquela hora nós temos acesso a Deus. Quando nós cremos na justificação, começa um processo que está dentro da salvação, que é a santificação. E nessa vida, todo cristão está nesse processo. E não vai haver um momento que eu vou dizer, eu estou totalmente santificado. Até ou a vinda de Cristo, ou a nossa morte, nós estaremos nesse processo. E a glorificação é a conclusão. Quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram crendo em Cristo, e nós, se estivermos vivos, todos nós receberemos novos corpos, uma nova realidade, para estarmos no novo céu e nova terra, onde nunca mais vai haver nenhuma forma de mal, e o pior deles, o pecado. E essa é a nossa expectativa. Mas o primeiro ponto é que eu queria que nós entendêssemos que todo esse processo, ele é realizado total e somente por Cristo. É Ele que faz. E aí entra então uma primeira pergunta, e que me alegra ver a resposta. Eu fico contente, porque eu creio que nós, os irmãos do presbitério, ainda que não conheçamos a todos individualmente, eu creio que aquilo que nós temos a partir do púlpito enfatizado tem sido sim compreendido. E a pergunta, se vocês que participaram lembram,
Você considera que as pregações feitas do púlpito da comunidade cristã de Londrina enfatizam que Jesus morreu por nossos pecados? Eu creio que o número por si só diz, né? Isso nos alegra. Nós não deixamos e nós acordamos entre nós, e vocês já nos ouviram falar algumas vezes, que quando, por exemplo, os professores vão para o ministério para falar de histórias da Bíblia, nunca deixem de anunciar Jesus, a sua morte por pecadores. Nós procuramos fazer isso nos grupos nas casas. Por quê? Porque se as pessoas não crerem nisso, você pode ensinar qualquer coisa da Bíblia, não vale nada. Então, graças a Deus por esta verdade, e eu creio que nós temos uma boa base para descansarmos e saber que esta verdade é anunciada a partir desse púlpito com bastante frequência. Uma outra coisa que eu tenho visto, isso muito nos alegra, e nós fizemos acho que uns 2 anos, uma pesquisa, por que você está na comunidade? E pelo menos 85% das pessoas disseram por causa da palavra. E não é porque tem uma música legal, um ambiente gostoso, porque as pessoas são receptivas, porque tudo isso aí falha, mas a palavra não. Eu vou decepcionar vocês, os presbíteros vão. E se você olhar para nós, você vai se decepcionar e vai embora. E se você olhar para essa realidade, você vai visitar, você pode com certeza visitar todas as igrejas do mundo agora, você nunca vai ficar. Se você não estiver firmado na palavra e no centro da palavra, o Evangelho. E quando eu digo isso, é bom sempre lembrar, quando eu decepciono, saiba, você também faz isso. Agora, se eu e você estivermos firmados na palavra, essa palavra vai nos levar, quando eu decepcionar, errar com você, te pedir perdão e vai te ensinar a capacitar a você perdoar e vice-versa. No domingo passado, por exemplo, nós falamos sobre isso no culto da noite e fomos bem claros, porque alguns hoje estão dizendo que Jesus não morreu por causa para nos salvar dos pecados, mas Jesus morreu por causa dos pobres. Jesus veio mudar o sistema. E a manchete do jornal, que quem escreveu não tem a menor ideia do que escreveu, diz isso. E aí nós tratamos alguns textos, eu queria lembrar sobre essa realidade, já que nós ouvimos, então vamos manter esse percentual, continuar pela graça de Deus elevado. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, é o que a palavra diz que Jesus veio fazer de maneira absolutamente clara. Antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aliás, nós tivemos um módulo da escola esse final de semana, que os irmãos que participaram aqui, foi maravilhoso. E ele vai estar trazendo, o pastor Frank Brito vai pregar hoje à noite aqui, como nós vemos essa verdade em toda a Escritura. Irmãos, quando Paulo escreve isso aqui, ele não está falando Novo Testamento, não havia Novo Testamento ainda. Ele está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia de acordo com o Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. E essa é a verdade que no Novo Testamento só vem reforçar esse centro. E é por isso que nós temos que falar disso a toda hora. E é por isso que quando alguém disser que Jesus veio para mudar o sistema, nós vamos dizer isso é um falso ensino. Jesus, mas ele não muda o sistema, sim, ele muda pessoas. Quando ele mudar pessoas, o sistema muda. Mas por que o sistema não muda? O mundo não muda? Porque grande parte rejeita essa verdade. Inclusive aqueles que colocaram aquela manchete no jornal. Essa verdade é o centro da Bíblia. Eu estava conversando essa semana com uma irmã que vai ser batizada. E ela disse que quando ela foi batizada, há muitos anos atrás, foi na emoção.
Isso aconteceu com alguns aqui, inclusive comigo. Eu fiquei emocionado. Na época era por legalismo, que eu tinha que batizar, não sabia e fui. Mas qual é o critério para ser batizado? Crer no que Cristo fez. E ela disse, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e que ressuscitou. Então, se você crê nisso, você nasceu de novo. Você é um filho de Deus, nova criatura. Esta é a base. Olha como, e nós falamos isso em alguns textos, tem vários textos, nós vamos andar um pouco mais. Romanos capítulo 10, verso 9. Olha o que Paulo diz que tem que acontecer para alguém ser salvo nesse aspecto, justificado. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não tem que fazer nada. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não tem que fazer nada. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem que fazer nada. Nós cremos, e a palavra de Deus é absolutamente categórica em dizer que nós somos justificados somente pela graça, mediante a fé, não por obras. E quem prega que é salvação, graça mais obras, é mentira, falso ensino. O problema é que nós não vemos coração, porque falar da boca para fora, muita gente fala. E aí você precisa examinar o seu coração, se você está dentre aqueles que não só falam da boca para fora, mas creu em Cristo. O segundo sentido, esse é a justificação, o segundo sentido então é a palavra santificação. A justificação, como eu disse no início, é um ato realizado soberanamente por Deus, onde nós estávamos lendo João capítulo 3. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Esse é um texto central que mostra a soberania de Deus na salvação. Deus faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Mas a santificação é um processo que tem início na justificação. O que é santificação? Santificação vem da palavra santo. Santo, o que significa? Separado. A palavra santo significa separado. Quando uma pessoa ela é justificada, ela creu em Cristo, ela é separada por Deus, para Deus e do mundo. Isso é santificação. E é um processo. Quanto mais eu estou caminhando em direção a Ele, mais eu estou me separando dessa realidade. O Ed, na abertura, falou sobre isso. O que é pecado? Hoje a gente precisa esclarecer, porque há pastores, nós estávamos conversando com o irmão ontem, que estão dizendo de pastores que estão revendo pecados, né? E aí então entra a nossa segunda pergunta. Você considera que as pregações feitas no púlpito da comunidade enfatizam as ordenanças da palavra de Deus, ou seja, os ensinos, os mandamentos que são apresentados? Você crê, você vê que nós falamos sobre várias coisas que a palavra diz que tem que fazer ou não tem que fazer? Por exemplo, não mentir, não cobiçar, não roubar, não adulterar, orar e tantos outros ensinos da palavra, e pela graça de Deus, grande parte crê que sim, ouve isso. Agora, o ponto em que na nossa reunião nós conversamos é que nós nunca devemos trazer qualquer ensino da Escritura à parte do Evangelho. Nenhum ensino à parte do Evangelho. Porque é somente por meio do Evangelho que Deus aceita a nossa obediência. E não somente isso, é por meio do Evangelho que Deus nos capacita a obedecer. Então eu creio que pela graça de Deus nós temos tratado e eu partilho disso com alguns irmãos,
talvez mais incisivamente, individualmente. Eu já conversei com alguns casais aqui, e os casais, às vezes, quando a gente marca para conversar, fica meio com medo, né? Talvez porque a gente fale bastante do que deve ser feito, mas nunca a parte do Evangelho, porque isso é religiosidade. Qualquer mandamento à parte do Evangelho é religiosidade. E mesmo os regenerados obedecem por religiosidade. Por isso que nós precisamos ser lembrados. O que é obedecer por religiosidade? É quando você faz algo e se vangloria. Isso é religiosidade. Quando você obedece o que a Bíblia diz. Ah, mas eu estava conversando com... Mas isso você não consegue ver. Pois é, eu não consigo ver. Mas eu, como alguém que traz a palavra e pastor de vocês aqui, eu preciso alertá-los, porque isso faço alerta para mim. Cuidado, para quando você obedecer a palavra, você não achar que é você no seu poder e na sua força. O que devemos fazer ou não fazer, a palavra de Deus é clara em afirmar isso. E nós temos, pela graça de Deus, por exemplo, alguns irmãos no processo ficaram assim um pouco chateados, bravos, alguns poucos, né, comigo, na questão da congregada, a importância de congregar. Sabe, irmãos, uma coisa que me alegra, poucos estavam fazendo isso naquela época, muito poucos. E sabe o que alegra, irmãos? Para a glória de Deus, eu já conversei com vários irmãos que pregam a palavra. A comunidade, estatisticamente, grande parte dos irmãos, quando muita gente estava falando, não vem, e outros que falam, não, fica em casa, nós estávamos vindo e congregando, e hoje grande parte dos irmãos entenderam isso. E hoje grande parte voltou a congregar regularmente. Você sabia que hoje boa parte das igrejas, um percentual de 15% a 20% de pessoas que não voltaram até hoje? Então eu não me arrependo de nada do que eu disse. Eu me arrependo de muita coisa, mas não me arrependo de ter insistido para a gente estar junto. Isso é, por exemplo, um imperativo, uma ordenança. Quanto mais um regenerado cresce em santificação, mais ele obedece. E o Senhor nos ordena de várias formas. E em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, e aqui então trazendo a palavra salvação para santificação, Deus está dizendo isso por meio do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, para aqueles que creram, ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas espera aí, a justificação não é um ato, sim, por isso que ele não está falando de justificação, ele está falando da santificação. O desenvolver a salvação é a santificação, é o processo de crescer no relacionamento com o Senhor. Ninguém é justificado diante de Deus pela sua santificação. Mas preste atenção, todo verdadeiro justificado inevitavelmente está em um processo de santificação. Você entende isso? Todo mundo que crê, eu creio em Cristo como Salvador e Senhor, então você está num processo sendo santificado. Agora, eu não posso medir isso. Mas você vê na sua vida se Deus está tratando. E quanto mais você vê que Deus está tratando, sabe qual vai ser a conclusão? Como eu estou longe do que Ele quer. Eu estou pela graça crescendo, mas quando eu olho para alguns irmãos, eu olho para o Daniel. Eu estou muito à frente do Daniel. Isso é absurdo. Isso é estupidez, não tem nada a ver com santificação. Agora, quando eu olho para Cristo, eu e o Daniel olhamos para Cristo, acabou qualquer comparação. E a gente chegou num ponto inatingível. Então, mas então não está acontecendo? Não, está acontecendo, pela graça de Deus, eu estou vendo. Mas eu nunca me vanglorio disso, porque, primeiro, que é Deus que faz, e segundo, que o meu Senhor, que é o meu Senhor e Salvador, e que é o meu modelo,
é inatingível, o padrão dele. Por isso que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, porque nenhum de nós e nenhum santo na história jamais atingiu. É por isso, então, que nós devemos buscar a santificação. Olha Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha que o irmão Frank Brito estava falando que para ele, o autor é o Espírito Santo, o escritor aos Hebreus é o apóstolo Paulo, alguns irmãos que partilham disso. Mas olha o que o Espírito Santo está dizendo para nós que cremos no Evangelho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, então, eu nasci de novo, mas agora eu estou na graça, eu vivo no pecado e está tudo bem. Não, você não nasceu de novo, não. Você está fazendo da graça libertinagem, e o teu estado é bem mais grave do que aqueles que não são professos cristãos. Cuidado. É melhor ser um ímpio e se chafurdar no pecado do que se dizer cristão e fazer da graça de Deus e se apoiar na graça, entre aspas, e viver na prática do pecado. Teu estado é muito mais grave. Nós devemos buscar a santificação ou não? Isso aqui está mostrando para nós que nós somos responsáveis ou não? Sim ou não? E aí entra então uma pergunta, e essa pergunta nós estávamos conversando, né, Daniel? Que eu tive correção, inclusive, da professora que me corrigiu que o enunciado da pergunta estava errado. Então, por isso que eu creio, e eu tenho certeza absoluta de que grande parte não entendeu. A culpa é minha, fui eu que fiz a pergunta, tá? Não entendeu o enunciado dela. Mas vamos admitir que alguns de vocês que pensem nisso aqui. Você concorda com esta afirmação que as pregações da comunidade cristã de Londrina ensinam que nós não somos responsáveis por nossa santificação? Vários irmãos vieram dizer, mas eu não entendi a pergunta, né? E alguns até colocaram, não sei o que você está querendo dizer. Daí então a razão, né? Como a gente falha às vezes, quando a gente pensa que está sendo muito claro e às vezes não está. Mas admitamos que realmente 43% das pessoas que congregam aqui acreditam que a gente prega isso. Aí eu vou dizer para você que a resposta para você é a terceira. Você nunca ouviu isso no ensino da comunidade. Você nunca ouviu isso. Novamente, eu não creio que a maioria, talvez um ou outro, mas eu não creio que foi ouvido. Que você ouviu isso. E se você ouviu, então, se nós erramos, eu peço perdão, porque nós nunca cremos nisso. Nunca dissemos aqui que você não é responsável pela sua santificação, porque a palavra de Deus é absolutamente clara em dizer que sim, você é. Mas vamos tentar esclarecer um pouco isso, e aí nós vamos voltar para Filipenses. Só que agora a gente vai ler o verso 13 também. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 13, diz assim: Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa santificação com temor e tremor. Vocês precisam ser santificados, santifiquem-se. Mas aí Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você está entendendo o que nós falamos assim, mas se você entender que a ênfase é essa, então essa aqui vai ser, pela graça de Deus, vai ser a ênfase da minha pregação até eu morrer. Nós somos responsáveis, totalmente responsáveis. Mas quem faz? Você já ouviu eu falar algumas vezes aqui disso. Se eu pecar, a culpa é de quem? Minha. Só essa expressão mostra a responsabilidade. Ah, é o diabo. O diabo pode tentar? Pode. Mas se você cair na tentação do diabo, quem é culpado? Você. Eu e você.
Então é claro que nós somos responsáveis. Você nunca vai poder dizer, e eu já ouvi gente dizer isso, é temerário, que ela cometeu um pecado porque Deus não deu vitória para ela. O que ela está fazendo? Ela está atribuindo a culpa do pecado dela para Deus. E nós não cremos isso em hipótese alguma. Nós somos responsáveis, nós devemos desenvolver a nossa salvação, mas aí eu leio essa verdade, que quando eu desenvolvo, é Deus que efetua. E não somente isso, quando eu quero desenvolver, é Deus que me faz querer desenvolver. Deus manda ser santo? Sim. Então somos responsáveis? Sim ou não? Sim. Se eu não obedecer o desenvolver da salvação, de quem é a culpa? Minha. Para que eu queira obedecer, eu preciso querer obedecer? Sim ou não? Sim. Para que eu realize ou obedeça ou me santifique, eu coloquei me santifique aqui, você não está vendo, então eu coloquei em aspas. Quem faz isso acontecer? A Bíblia mostra que todos somos responsáveis, é óbvio que sim. Mas quando você vence o pecado, o que você faz? O que você faz? Você bate no peito? Eu? Mas vamos buscar a ajuda dos universitários aqui, para a gente tentar... Em um universitário, um homem de Deus, o irmão John MacArthur, ele, trabalhando sobre a questão da santificação, ele apresenta duas linhas que existem hoje. Uma se chama quietismo e outra pietismo, em termos de santificação. As pessoas que creram no Evangelho, creram na graça. O que significa essas expressões? O quietismo afirma que o cristão deve ser passivo no crescimento espiritual. Ou seja, ele não participa com nada, ele não se envolve, ele dorme. Não, só vou obedecer quando Deus me capacitar. Só vou ler a Bíblia, por exemplo, com essa é uma frase que eu ouvi alguém, quando Deus mandar. Deus mandou já faz séculos, milênios. Mas aí eu uso a minha passividade para dizer que então a santificação é Deus que faz, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Devemos deixar que Deus faça tudo, pois o nosso frágil esforço só faz atrapalhar a ação de Deus. Devemos apenas render-nos ao Espírito e Ele nos dará a vitória. Então eu vou dormir, porque Deus dá enquanto a gente dorme. Então usa isso para trabalho também, para ver o que vai acontecer. A outra proposta chama-se pietismo. O pietismo ensina que os crentes devem trabalhar muito e praticar uma autodisciplina extrema para conseguirem piedade pessoal. Devemos fazer estudos bíblicos enérgicos, ser autodisciplinados, obedientes, diligentes para conseguirmos vidas santas. Mas não para aí. Aí alguns adotam padrões legalistas no seu modo de vestir, de comer, no seu estilo de vida, etc. A santificação não é isso para estes. O irmão John MacArthur diz assim: ambos concordam que a salvação é pela graça por meio da fé, mas a discordância deles é na área da santificação. E agora? Um outro universitário, nós lemos isso recentemente, o reverendo Augustus. O caminho errado na santificação. O caminho errado na santificação é tentar vencer por suas próprias forças, criando regras, impondo-se a uma autodisciplina, estabelecendo, acho que ele copiou do irmão John MacArthur, estabelecendo limites, tomando determinações e fazendo propósitos. Como os falsos mestres queriam que os crentes de Colossos fizessem pela guarda legalista das leis judaicas e pela prática ascética. Ah, mas ele está falando de quem nem creu. Pois é, mas ele está escrevendo para a igreja. O que ele fala aos Gálatas? A mesma coisa. Vocês estão querendo crescer na força do braço? Ele está falando para nós. E se Paulo está falando isso em Colossenses, Paulo está falando isso aos Gálatas, é porque nós incorremos esse risco. Sim ou não? Eu incorro, pelo menos. Eu incorro tanto no erro de não sou eu, quando Deus, em sua graça, me concede vitória, eu vou menosprezar o meu irmão porque ele ainda não fez aquilo que eu estou fazendo, que eu estou fazendo. Não é passividade, eu espero que seja claro.
Mas não sou eu na minha força. Você creu em Cristo? Então responda para você mesmo. Foi você que creu em Cristo? Sim ou não? Eu creio em Cristo. Você creu em Cristo? Sim. Então quem creu? Eu e você. Certo? Sim ou não? Você tem fé? Sim, eu creio em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu creio mediante a fé. Eu e você temos fé. Foi você que se arrependeu? Sim. Nós tratamos domingo passado na necessidade do arrependimento e que a maior evidência de uma genuína conversão é o arrependimento. Você se arrependeu? Sim, eu me arrependo. Davi diz, eu me arrependo. Jó disse, eu me arrependo no pó e na cinza. Jesus, primeira coisa que Jesus falou assim, arrependam-se. Então, quem se arrepende? Eu me arrependo. Tendo crido em Cristo, agora você não quer mais pecar, certo? Quem é cristão que quer continuar pegando? Alguém se habilita a levantar a mão? Vou dizer para você que você precisa nascer de novo. Pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente. Alguns defendem isso. Paulo diz, tem gente que está falando que eu digo isso, eu nunca falei isso. Então você não quer pecar mais? Eu não quero. Quando você para de cometer um pecado, foi você que parou? Sim, eu não faço mais isso. Quem parou? Eu. Sou eu que parou. Eu parei. Não era Deus que pecava, Ele não peca. Agora a pergunta para... O que nós vamos entender em cada uma dessas questões é quem faz isso. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, é um texto que a gente tem que saber de cor. Né? Não estou falando de você creu. Sim, você creu. Eu creio em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? Não é a graça, porque a graça já está estabelecendo que é graça. O que não vem de nós? A fé. Então eu creio em Cristo hoje? Sim. Eu creio mediante a fé? Sim. Quem me deu a fé? Quem dá dom? Quem dá dom é uma redundância. Você creu em Cristo? Quem deu o dom da fé para você crer em Cristo? Mas você crê, não crê? Sim. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Você sabe que tem pessoas que dizem que a fé é dela. Muitos dos que rejeitam a soberania de Deus vão dizer assim, a fé é minha. Não, a fé não é sua. Você creu em Cristo? Sim. Você é meu irmão em Cristo. Lá no céu você vai descobrir que a fé não era sua. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim, para quem que nós devemos olhar? Sempre. Eu falei, você vai na comunidade, você olhar para mim, para qualquer um dos irmãos aqui, olhar no espelho, você vai se decepcionar. Mas olha o que a palavra de Deus diz, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para quem? Para Jesus. O que Jesus é? Quem Jesus é? Ele é o autor. Quem é o autor? Um autor, ele faz o quê? Ele é o dono de algo. É ele que produziu. E não somente isso. Ele gerou fé, ele produziu fé e ele vai consumar. Por isso que não perde a fé. Por isso que não se perde salvação. Ele começou, quem pode impedir o Deus que começa a terminar? Ninguém, porque ele é o autor, ele é o consumador. Isso dá descanso para nós, não dá? Você creu em Cristo? Sim. Você tem fé? Sim. Quem deu a fé? Deus. Você se arrepende? Sim. Por que você se arrepende? Atos capítulo 11, Pedro está falando de uma visão que Jesus deu para ele. E aí então ele vai partilhar que gentios estão crendo. Lembra, Pedro era judeu. Os judeus, ainda mesmo tendo crido no evangelho, estavam numa dúvida, mas será que isso é para todo mundo, não é só para nós? Nós somos o povo escolhido. E aí então Pedro faz essa declaração, não Pedro, Atos capítulo 11, verso 18, maravilhosa afirmação. Não é Pedro, é o Espírito. Quando ele explica, ele diz assim, que gentios estão crendo, e ele explica, ele diz assim, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento à vida. Quem dá o arrependimento? Sou eu que me arrependo? Sim. Quem dá? Quem dá? Você é responsável por se arrepender quando você peca? É claro que sim. Quem produz? Agora que nós cremos em Cristo, eu e vocês desejamos obedecer. Nós desejamos ter vitórias sobre o pecado, sim ou não?
Cada um de nós tem o desejo de obedecer, todo aquele que creu em Cristo. O Ed também falou aqui no começo. O meu desejo é obedecer a Cristo. Mas nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, verso 13. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Você quer obedecer? Quem faz você querer? Alguém pode refutar isso aqui? Mas não é possível. Não é possível. Você quer obedecer? Eu quero. Eu sou responsável se eu desobedecer? Sou. E nisso Deus não tem nada a ver. Agora, se eu quero, é Ele que me leva a querer. E se eu quero, com o querer dEle, Ele não somente me leva a querer, mas Ele me capacita a fazer o que Ele quer. Irmãos, está claro ou não? Você tem, pela graça de Deus, eu não consigo falar nada se não seja pela graça de Deus. Você tem, pela graça de Deus, conseguido vencer algumas tentações? Sim, graças ao Senhor, né? Quem nos dá o poder para vencer tentações? Mateus, capítulo 6. E lembra, Jesus nos ensinou a orar aqui. Isso é para nós orarmos todo dia. Quando ele fala, se nós pecarmos, nós devemos perdoar e pedir perdão. Obviamente ele não está falando dele porque ele nunca pecou, mas ele está falando para nós como deve ser. Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus está... Lembra como é que começa a oração do Senhor? Pai nosso, aqueles que creram. E aí no versículo 13 ele diz assim, Pai nosso, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Quem não me deixa cair em tentação? Deus. Se eu cair em tentação, fui eu. E se eu não cair, foi quem? Deus. Hoje, pela graça de Deus, você tem trabalhado duro no reino. Tem investido, dado dízimos e ofertas, pregado a palavra. Quem faz isso? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Os judeus detestavam esse homem, porque a ênfase dele era a graça. Agora, eu vou usar a NVT aqui excepcionalmente, tá bom? O que agora eu sou, o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo. O que agora sou, porém, deve-se parcialmente à graça de Deus. É isso que ele está dizendo? Inteiramente à graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Está vendo? Eu trabalho. Eu me arrependo. Eu creio. A graça de Deus não é inútil. Por isso que alguns que falam, não estou na graça e não tem mudança nenhuma, ela não entendeu a graça. Aí ele diz, eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro. Outro apóstolo, está comparando com os outros. Mas aí ele tem que voltar. No entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Sim, há lutas. É claro que há lutas, a palavra diz que é. Mas quando a vitória, de quem é a glória? Um texto que nós citamos pouco aqui, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, Jesus está falando para os seus discípulos, para mim e para você. Eu sou a videira, nós somos os ramos. Você creu em Cristo, eu e você somos os ramos da videira que é Cristo. Aí Jesus diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Então, o que está absolutamente claro, se eu e vocês não permanecem, mas tem possibilidade de perder a salvação? O texto não está falando nada disso aqui. Ele está falando para discípulos, se você andar comigo, se você andar em comunhão, se você andar na minha presença, você dá fruto, mas só assim. Por quê, Senhor? Porque sem mim, nada está destacado aí.
Você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode crer, não pode ter fé, não pode se arrepender, não pode obedecer, não pode nem querer obedecer. Sem mim. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Às vezes eu tento, e misericórdia, às vezes eu não digo, mas esse irmão aí está fraquinho. Eu não digo, mas eu penso isso, e aí eu preciso dessa palavra nos lembrando. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo está falando para cristãos aqui, ele diz assim, quem é que te faz sobressair? O que você tem que você não tenha recebido? Tudo que você tem feito pela graça, para a glória de Deus, o que disso que você faz você não recebeu? E se você recebeu, se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido. Isso é graça ou não? Ele está falando de santificação, está falando de ministério aqui. Isso é graça ou não? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, a parte A. Mas aí você está tirando o contexto. Vamos ver só essa parte para ver o que Deus está falando que Ele nos santifica. E não vamos entrar no mérito de alma e espírito, que não é o propósito agora. Há várias ordenanças de Deus ali, em 1 Tessalonicenses, várias. Inclusive no capítulo 5, Paulo vai trazer vários mandamentos para os cristãos. Eles eram responsáveis? Sim ou não? Claro que sim. O mandamento para nós pressupõe responsabilidade. Mas aí ele termina a carta dizendo assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. No que Deus santifica? Em tudo. Quem santifica? Deus. Sim, na santificação eu sou responsável. Mas todo o poder é só de Cristo. E ontem eu estava conversando com o irmão Frank, a gente estava falando sobre isso, e ele trouxe uma frase que eu vou usar ela muitas vezes. Ele disse assim, responsabilidade, presta atenção, responsabilidade não implica incapacidade. Maravilhosa. Você e eu somos responsáveis, mas nós não temos poder em nós nenhum para isso. Em nós nenhum. Agora, se eu criei em Cristo, eu tenho todo o poder do mundo para viver uma vida santa, porque Ele habita em mim. O poder é todo dele, eu recorro a Ele, sempre a Ele. Eu vou dizer, Senhor, sem o Senhor eu não posso, eu não consigo vencer. Senhor, não me deixa cair em tentação. E agora, a quarta pergunta. Você considera que nas pregações feitas no púlpito da comunidade, enfatizamos que nós morremos com Cristo, graças a Deus? E por que isso? Isso é um mantra que você trouxe de uma outra igreja? Não, isso é palavra de Deus. Isso é verdade fundamental da Escritura. E eu fico feliz por saber que nós estamos falando disso com regularidade aqui. Irmãos, é neste fundamento, lembra, todo mundo que creu em Cristo, na hora que você creu em Cristo, Cristo morreu por você, o sangue derramado foi suficiente para te purificar de todos os seus pecados, inclusive daqueles que você vai cometer ainda, infelizmente, aí você. Na sua ressurreição, Ele nos deu uma nova vida. Tudo isso é verdade quando você recebeu a Cristo. Mas tão verdade quanto, e no mesmo momento que isso aconteceu, você morreu com Cristo, se você creu. Você morreu. Eu fui pregar em Campina da Lagoa, acho que não, numa cidade interior. E eu perguntei para eles, quantos de vocês já ouviram que Jesus morreu por nós? E todo mundo levantou a mão. Eu perguntei, quantos de vocês já ouviram que nós morremos com Jesus? E poucos levantaram. Mas uma coisa está separada da outra? Não, as duas são a mesma realidade. Mas é nessa verdade, e na nossa morte com Cristo nós somos justificados. A morte com Cristo tem implicação de justificação.
Mas aí Paulo vai enfatizar claramente, como nós lemos aqui no reverendo Augusto, que fala assim, a nossa união com Cristo é o poder para nós andarmos em santidade. Não é o reverendo Augusto, não é John MacArthur, não é a AB, é a palavra de Deus que está dizendo isso. E aqui está a base para que nós possamos viver vidas santas. Não eu, mas Cristo. É Cristo em mim. E essa semana eu conversei com o irmão que tem sofrido algumas derrotas para um vício. Esse irmão sabe que é vício ou não? Ele creu em Cristo. Você tem alguma dúvida que ele sabe que é vício, que é errado? Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que ele sabe que tem que fazer algumas coisas, que ele tem que dar alguns passos para que aquilo não aconteça, de se afastar? Você acha que ele sabe sim ou não? E aí? Mas o que ele não tem nele mesmo, dele mesmo? Força e poder. O que ele precisa? Eu e vocês precisamos do Cristo que habita em nós para vencer o nosso pecado. E a minha orientação para ele, sabe qual foi? Leia, ore e clame ao Senhor que manifeste a realidade de Romanos 6 na sua vida. Não como um mantra, porque eu conheço muita gente que cita como um mantra e não tem mudança nenhuma de vida. Não é um mantra, é uma verdade da Escritura, fundamental, e que nós devemos ler e orar e pedir ao Senhor, traz compreensão dessa verdade. Porque isso é uma verdade para mim e para você que cremos em Cristo. Romanos capítulo 6, versos 3, 4 e 11. Irmãos, eu tenho compartilhado com vocês, essa tem sido uma das minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você que nascemos de novo, que recebemos a Cristo, que fomos convertidos. Até para você que diz que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou, mas tudo bem se você creu em Cristo. É o que importa. Ele diz assim: acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo pelo batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Nós vamos ter o batismo sábado que vem, se Deus quiser. Ali é uma representação de uma realidade espiritual. Quando você creu em Cristo, Paulo está dizendo, você não sabia que quando você creu em Cristo, você foi unido à sua morte? De que forma, Paulo? Versículo 4, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. É óbvio que não pelo batismo nas águas, porque tem pessoas que são batizadas nas águas e não creem no Evangelho. Sim ou não? Eu e você conhecemos pessoas assim. Mas o batismo representa essa realidade, por isso que nós cremos que a imersão na água representa melhor essa unidade, essa união. E aí ele diz, então se você creu em Cristo, ele está dizendo, assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma novidade de vida, porque nós somos mortos em Cristo. E agora não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Paulo vai dizer isso aos Gálatas. Versículo 11, então como é que eu ando, Paulo? Considere-se morto para o poder do pecado, novamente a NVT, morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. E como é que eu considero? Senhor, a tua palavra diz que isso é verdade. Eu não vejo, eu não sinto, não tem como. Não é emoção, não é uma repetição, não é uma confissão positiva. Eu vou falar isso toda hora e vou confessar isso 7 vezes por dia. Não, mas essa é uma realidade da palavra de Deus para mim e para você que cremos em Cristo. Nossa conversa aqui dos irmãos, a conclusão foi, e não é nossa, é da palavra, eu não posso fazer absolutamente nada sem Ele. Nada sem Ele. Qualquer coisa fora dele, Ele não aceita. Nós não vamos viver vidas santas na passividade, nem na nossa determinação, na nossa resiliência. Nós vamos viver uma vida santa se nós andarmos em Cristo, andarmos em comunhão, levarmos o morrer, andarmos em espírito, que são expressões diferentes para a mesma realidade. O que fazer? O que fazer? Novamente eu tenho orado, Senhor,
Eu não quero pecar contra o Senhor, mas eu de mim mesmo não consigo obedecer. Quantas vezes eu tentei obedecer na minha força e caí? Quantas vezes? Então, Senhor, por sua graça e misericórdia, manifesta essa verdade na minha vida, de que eu estou morto para o pecado, e não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. Então é fazer uma vez só, fazer uma oração assim uma vez só, é para o resto da vida. Levando sempre, por todo lugar, o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. É a vida de quem se manifesta. Quando a minha e a sua vida se manifesta, o que acontece? Nós pecamos. Mas quando nós andamos em comunhão com o Cristo, a vida dele se manifesta. E aí mas como é que eu me aproprio disso? É uma pergunta. Você já ouviu a expressão, os meios da graça? O que ela significa? Sim, eu ouvi, regularmente eu ouço, e eu sei que ela significa. Não se preocupe, eu não vou sair perguntando aqui para você, não. Eu ouvi algumas vezes e sei que ela significa, então a gente já tem um bom percentual aqui. Eu nunca ouvi falar de meios da graça aqui na comunidade. Eu já ouvi, mas eu não sei o que significa. Bom, então, vamos explicar. O que são os meios da graça? Nós, na comunidade, cremos nos meios da graça e nas doutrinas da graça. Meios da graça é uma realidade, doutrinas da graça, outra. Os meios da graça são o quê? É eu e você meditarmos na palavra de Deus, lermos a palavra, meditarmos, ouvirmos Deus falar. O segundo meio da graça é falarmos com Deus, orarmos. O terceiro meio da graça é estarmos juntos, com a igreja como corpo. Por isso que, entenda, desigrejado não cresce no relacionamento com Deus. Não cresce. E muitos desses que defendem isso, precisam rever a sua experiência, se é realmente genuína. Porque é impossível alguém que tenha sido regenerado, apesar de nós, apesar de mim e de você, não ter prazer em estar com a igreja. Então, os meios da graça fundamentalmente são ler e meditar na Escritura, orar e falar com o Senhor, orar e estar juntos com a igreja. Quanto? Quanto mais, melhor. Agora, você pode fazer isso tudo por religiosidade, o nosso ponto não é esse. Mas se você não andar nesses meios, você não vai ter vitória no seu pecado. Se você não se desenvolver pelos meios da graça, que os meios da graça são a apropriação, eu vou usar a expressão do reverendo Augusto, tome posse da sua morte com Cristo. Como é que você toma posse? Se apropriando e desenvolvendo pelos meios da graça. Os meios da graça ficaram claros ou não? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar depois. Por esses meios, Deus nos santifica. Senhor, eu não quero pecar contra Ti, mas eu de mim mesmo não consigo obedecer. Então, por Sua graça e misericórdia, manifeste a verdade da minha união com Cristo em um viver diário. E aí eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou estar com a igreja. E Deus vai cada vez mais me fortalecendo nele pelos meios da graça. E as verdades da palavra vão ficando mais reais. E não somente na nossa mente, mas isso vai ser visto na vida. Eu espero, para a glória de Deus, ter sido claro aquilo que nós cremos em relação à santificação. E se você tem qualquer dúvida, se você entendeu algo, eu não entendi quando você disse isso, não deixe de vir e conversar, seja comigo, com qualquer irmão, seja aqui, seja no grupo, na casa. Nós somos pecadores,
Nós somos falhos, nós às vezes erramos. Às vezes nós dizemos uma palavra e ela pode ser mal compreendida. E o que você vai fazer? Ah, estão falando isso lá. Não, vem e trata. Pra você ter uma ideia, recentemente eu vou encerrar, eu tratei de um assunto aqui bem pertinente dos últimos meses. E aí a Carla foi conversar com a esposa de um pastor lá, numa outra igreja, que não tem nada a ver, não congrega aqui, não vem nada, mas já fala assim, é verdade que o Marco vai voltar no fulano de tal? Você tem uma ideia de como as coisas podem às vezes escorrer. Eu nunca falei nada disso aqui no púlpito. Porque eu vou votar em quem quer que seja. Se eu conversei com 2 ou 3 irmãos aqui, já me falei com eles inclusive, foi só. Mas é possível que as pessoas entendam de maneira errada. Então, se isso acontecer, inclusive agora, você pode vir conversar. Eu e vocês somos responsáveis. Responsabilidade não implica incapacidade. Que o Senhor trate comigo, trate com você.